Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Assim diz a palavra de Deus. Chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Ele leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assul, Badana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Após 7 capítulos, onde percebemos a ação de Deus, através de Neemias, despertando o povo, através de uma equipe, tinha Esdras, que era um sacerdote e escriba, Neemias era governador e copeiro do rei. Através desses homens, Deus inicia uma restauração poderosa na cidade de Jerusalém. Algo precioso, o que para as pessoas era impossível. Os muros, as casas, a cidade em ruínas, Deus começa um movimento de restauração. Nós cremos que o Evangelho é esta obra restauradora de Deus no coração do homem, reconciliando o homem com Deus e reconciliando o homem uns com os outros. E vemos que Neemias também pode ser aplicado à nossa restauração pessoal, à nossa vida, nesse processo de Deus de restaurar os muros da nossa personalidade, os nossos relacionamentos, restaurar a santificação do nosso coração. E nesse processo todo nós vimos ontem que Neemias 7 fala sobre essa consolidação, onde eles leram os livros das genealogias. Mas no capítulo 8 é muito claro o princípio de Deus nesse texto. O capítulo 8 nos fala da volta para a palavra de Deus, retornar para a palavra de Deus. O povo de Israel conhecia a palavra, os homens que estavam ali, mas de alguma maneira, amado, quando a nossa vida espiritual se esfria, ou quando a nossa vida emocional está de alguma forma afetada pelas circunstâncias, a palavra de Deus perde a primazia na nossa vida. Nós não conseguimos nos alimentar dela de maneira forte, consciente, transformadora. Nós começamos a ouvir a palavra, ler, mas aquilo não nos afeta. A palavra de Deus precisa nos afetar. A palavra de Deus precisa nos traumatizar. Essa palavra é um pouco forte, né? Mas é isso mesmo. O Evangelho precisa deixar marcas na nossa vida. A palavra de Deus precisa amputar coisas em nós. Jesus falou: se o teu braço te faz tropeçar, corte a tua mão, teus pés. E após 7 capítulos que vimos Deus fazendo tantas coisas, no capítulo 8 diz que o povo se reuniu, no versículo 1, todo o povo como um só homem diante de Deus. E é interessante falar que era diante da porta das águas. Comparar a palavra de Deus com as águas é algo muito propício. Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado.
Cada vez que você ouve a palavra, mesmo quando você não percebe, ou não tem sensações fortes, ou não tem uma explicação nova, curiosa, a palavra por si mesmo nos limpa, nos purifica, renova nossa mente. Eles começaram a ouvir, e diz que reuniu todos que tinham condição de entender. Às vezes a gente fica dizendo, é criança. Criança já entende o que está ouvindo, e já toma decisões de amar a Jesus ou não. Às vezes nós escondemos a apostasia do coração de jovens, adolescentes, crianças, dizendo, é a idade, mas desde os 4, 5 anos, as crianças já vão entendendo algumas coisas, elas já respondem com temor à palavra ou com desrespeito, elas já respondem com amor por Jesus ou rejeição a Jesus. Porque quem não ama a Deus se torna inimigo de Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. E aqui se reuniram todos, porque toda restauração genuína de Deus, ela começa pela palavra, ela é aperfeiçoada pela palavra, e ela nos leva a permanecer na palavra. A restauração espiritual, a obra do Espírito Santo, sempre nos conduz à palavra. A palavra de Deus, as Escrituras. E aí nesse texto nós percebemos Deus, através da palavra, fazendo algumas coisas. Primeiro, Deus renova o amor pela palavra. O versículo 3 diz que eles leram desde a alva até o meio-dia. Já imaginou? Ele lendo a palavra, e não é os evangelhos que a gente gosta tanto de ler, ele lendo o livro da lei desde o amanhecer. Eu não sei que horas que o sol estava nascendo naquele lugar, lá em Jerusalém naquele tempo, até o meio-dia. Você ia suportar? Mas deveria ter cadeiras confortáveis, em pé. Sabe o que faz isso? Amor pela palavra. Quando você ama, ou tem prazer em algo que você está fazendo, você fica em pé, você grita, você fica ali. Vou poupar os exemplos, mas você pode aplicar a sua vida. Quando a gente ama estar, por exemplo, num shopping, você fica o dia inteiro, 3, 4 horas andando lá, nem sente. Ainda bem que eu não gosto, mas tem outras coisas que você gosta, às vezes não é shopping. Nós precisamos ter esse amor maior pela palavra, a ponto de ouvi-la, de ler, de, se for necessário, ficar em pé. A cadeira às vezes não está boa, fica em pé, aleluia. Mas o prazer pela palavra é um sinal da verdadeira restauração de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, eles demonstram atenção à palavra. Versículo 3 diz aí que eles estavam ouvindo com toda a atenção. Diz aí, todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, o finalzinho do versículo 3. Que atenção você tem dado à palavra? Eu sei, irmãos, que é maravilhoso ver um homem e uma mulher que falam bem. E é bom quando nós temos, e Deus levanta pessoas habilidosas no falar, como a Bíblia fala sobre Apolo, que era um homem hábil, e Paulo, o apóstolo, ele disse que ele não era tão rico no falar. Mas nós temos que ter mais prazer de ouvir a palavra, seja pela boca das pessoas mais simples. Às vezes alguém que tem um português até não muito bom, mas você ouvir a palavra tem que nos dar prazer. Ouvir a palavra como ela é, a leitura da palavra. Hoje nós temos tantos meios de gravar a palavra, de ouvir a palavra, não a pregação apenas emotiva, que mexe com o nosso ego, mas ouvir a palavra, ler a palavra, prestando atenção. A palavra está sendo lida. Às vezes alguns na hora do culto aproveitam para conversar, para sair, falta atenção à palavra. É um sinal da restauração na nossa vida. Nós queremos ouvir a palavra, dar atenção a ela. Quando Jesus fala da parábola do semeador, dos 4 tipos de solos, então ele fala que aquele que dá fruto é aquele que compreende, e aí é o terceiro aspecto aqui de Neemias. Neemias também, capítulo 8, nos mostra que não apenas eles davam atenção, mas eles buscavam entender a palavra. Olha na sua Bíblia, o versículo 8 diz assim: leram o livro da lei claramente, dando
explicações de maneira que entendessem o que se lia. Eu posso ler a Bíblia e ilustrá-la de maneiras muito bonitas, mas aqui o fato é, apenas explicavam a palavra. Aqui surge o que nós entendemos, ou melhor, não surge, mas aqui a gente vê o que a gente chama hoje de hermenêutica, essa ciência da interpretação, explicação, buscando ser o mais fiel possível ao texto, ao que a Bíblia está dizendo. Nós não precisamos de uma nova revelação, ou de algo para impressionar as pessoas, para que elas gostem da Bíblia, porque a gente vai falar com uma roupagem mais bonita. Nós precisamos entender a palavra, nós precisamos compreender a palavra, porque a palavra é que nos liberta, que nos transforma, que nos cura, que nos dá alicerces. Buscar entendimento, versículo 8, é o que Jesus fala, os que ouviram e compreenderam a palavra. E em último lugar, a palavra de Deus também precisa ser obedecida imediatamente. O compromisso de obediência imediata. Versículo 13, no dia seguinte se juntaram para atentarem nas palavras da lei, acharam, versículo 14, na lei do Senhor, que ordenava que eles habitassem em cabanas, ou seja, a festa dos tabernáculos, e eles fizeram o que estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Rapidamente eles foram celebrar a festa que eles leram na palavra, que precisava ser celebrada, ou seja, eles foram praticar a palavra de maneira imediata. Sabe o que ocorre conosco? Quando a gente ouve uma palavra, a gente fica refletindo se vai obedecê-la ou não, se é algo que vai nos favorecer ou não. Nós vamos pensando a palavra de acordo com os nossos gostos pessoais, com as nossas vontades pessoais, e aí a gente diz, isso eu gosto da Bíblia, isso eu não gosto. Você sabe como que chama isso? Desobediência, infidelidade. Nós precisamos obedecê-la, a palavra de Deus. Quanto mais a gente é restaurado pelo Senhor, mais temor de Deus cresce com respeito à palavra. Nós vamos ler para praticar, não é ler só para guardar informação, para saber, para aprender, mas para praticar, e não praticar da forma mais, ou da forma menos dolorosa, não, da forma mais literal possível. É igual você ir ao médico, tem irmãos que fazem isso, né? Lógico, aqui não. Em outros lugares por aí, eles vão a 5 médicos pedir a opinião dos 5. Aí depois eles escolhem o médico que falou que é mais fácil, né? Ele encontra 4 que falam assim, você precisa perder peso, mas ele encontrou um que falou, não, fica assim mesmo. Aí, que bom, gostei desse médico. As pessoas fazem isso com os pastores e com as pregações, elas procuram aquilo que alimenta a sua própria vontade, que facilita o caminho. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a Bíblia diz que o caminho é estreito. Não adianta, porta larga. Você imagina, quando Jesus acabou de falar para o jovem rico, vende tudo que tem e me segue, e ele abandonou Jesus. Imagina se na esquina tivesse um pastor desses que falam o que as pessoas ganhavam aquele menino. A palavra precisa ser obedecida. Mas quando a palavra bate onde nós não queremos, nós logo temos desculpas, explicações. Amado, que a palavra de Deus, que já começou a boa obra na nossa vida, complete até a volta do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.